Essa é a história do Boa helicóptero. tarde. A não inclusão do PCC e do CV como grupos terroristas por parte do governo brasileiro não se vem com medo de retaliação ou com medo que atrapalhe o business? Uma vez que sabemos que existem traficantes com envolvimento com o governo, independente de direita, de esquerda, mas tem político no meio disso. E o que pode ser feito para que consigamos realizar isso? Esse debate... Qual o nome dele? Não sei, tem o nome? Não tem nome. É o cara de Nova York. Nova York. Parece que ele é carioca. Não parece carioca, não. Inicialmente... É paulista. A primeira vez que eu ouvi falar, recentemente pelo menos, da ideia de transformar as organizações criminosas do Brasil em denominá-las como grupos terroristas foi o Trump que estava falando, né? O que vocês pensam sobre isso daí? Posso falar primeiro, Carlos? Pode falar, irmão. Eu peço a gentileza depois, vou dar o endereço para o Snyder. Tem um juiz do Espírito Santo chamado Eduardo Lemos, que acabou de lançar um livro dizendo assim o básico, didático, por que o PCC e o CV são terroristas. Eles realizam ações de fechar uma cidade durante 7, 8 horas, queimam 35 ônibus, né? Isso evita a circulação das pessoas. Isso é um ato de terror. Isso não tem a ver com o aumento da receita do crime. Tem a ver em espalhar medo, pânico, para, a partir daí, ocupar melhor o território. Então, as ações do PCC e do CV são ações de terror. Por esse motivo, a gente já poderia entender que eles são terroristas. Aí depois tem mais uma questão. Se os Estados Unidos e o Brasil consideram o PCC e o CV terrorista, as polícias brasileiras, a P2, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Federal, podem buscar informação dos Estados Unidos sem autorização judicial. Exatamente. A CIA, o FBI, o ATF, a DEA vão compartilhar informações, inclusive informações de lavagem de dinheiro. Olha, acabou de ter uma transação aqui de 50 mil reais saindo da conta tal para conta tal, né? Isso dá um dinamismo para a ação policial sem igual. As pessoas da esquerda, alguns colegas, Pimentel, o Trump vai mandar invadir o Brasil para atacar o CV na Rocinha. Não vai, pelo amor de Deus. Né? Não vai. O Trump está cagando pro CV na Rocinha. O que vai facilitar é a vida das polícias e do Ministério Público. Então não tem nada a ver com questão de soberania nacional, no meu entender. E se você lembrar do histórico do PCC, antes da morte do Rui Ferraz Fontes, eu lembrei aqui o assassinato de 40 policiais, eu lembrei aqui o assassinato do juiz Antônio Machado, eu lembrei aqui as ações do comando do Zinho lá no Rio de Janeiro, da milícia, queimando 35 ônibus, deixando 1 milhão de pessoas no trabalho sem poder pegar ônibus para casa. Imagina você termina o seu trabalho, não tem ônibus não, o PCC, a milícia queimou tudo, né? Então, tudo isso aí já dá uma ideia clara de que as ações são de terror. Se fosse na Itália, na França, na Inglaterra, se fosse na Argentina, o que essas facções fazem seria classificado como terrorismo. Né? E o juiz Eduardo Lemos, chama ele para o teu podcast, por favor. Ele é do Espírito Santo. Ele explica isso de uma forma muito didática. Né? Para o cara que tem dúvida, se você pegar a legislação brasileira, o que aconteceu, você sabe o que foi. Quando nós fizemos a lei antiterror, houve uma vontade de proteger os black blocs, né? E alguns movimentos sociais, como Sem Terra, como Sem Teto, né? Então, o governo federal, na época Dilma, tirou essas questões que não fossem ligadas à xenofobia e a racismo, né? Resultado, fizemos uma lei que não alcança mais as facções. E o Brasil está refém dessa lei. O Brasil está refém. Eu gostaria que nossos deputados, numa situação imediata aí, nossos senadores, nossos governadores, né? O presidente Lula, o ministro Lewandowski, não está dando mais. O que eles fazem é terror. Eu gostaria que o governador do Ceará, o Mano Freitas, né? Que está com um problemão com o Comando Vermelho. O Comando Vermelho acabou com a internet no estado. A internet lá é só do Comando Vermelho, né? Que o Mano Freitas falasse, Lula, Lewandowski, isso aqui é terror. Né? Eles queimam as empresas de internet, né? Eles queimam ônibus, né? Eles invadem o Minha Casa Minha Vida, expulsam 200 moradores. Mano. Isso é terror, né? Talvez o Lewandowski ouvisse isso de um governador falando para ele. Pode ser do Jerônimo, pode ser do Mano Freitas, pode ser do prefeito de Maricá, que é do PT, que é o Quaquá, que é um prefeito que é de esquerda, é do PT, e várias vezes aqui na frente do Igor eu já elogiei ele. Não que eu concorde com a ideologia dele,
Mas, cara, o Comando Vermelho invadiu minha casa, minha vida em Maricá, e ele pediu pro BOPE retirar. O Comando Vermelho imediatamente, não, aqui na minha cidade, bandido que invadir casa vai pra vala. O cara falou isso, o prefeito do PT, né? E, então, assim, se a esquerda brasileira acorda para isso, a gente consegue classificar o PCC, o CV, Como o TCP e as milícias como organizações terroristas. Então fica a ideia aí, viu? Juiz Eduardo Lemos, o livro dele é desse tamanho assim, bom de ler, você lê no Já avião. falaram aqui, o Fabrício Mascone falou, Eduardo Lemos é muito famoso aqui no Espírito Santo. É mesmo, é? Então já chama ele pro teu podcast. Vamos chamar. Vocês pagam o quê? Transporte? Ônibus? Vocês pagam o quê pro cara ir para o teu transporte? aquele babão, né? Hã? Nada não. Geralmente a gente fornece uma água pra ele. Tu não dá uma rosquinha Mabel? Não, rosquinha. Um café. Não, mas o que você tá falando aí, ó, esquece. Enquanto tiver esse governo federal, nenhuma organização criminosa vai ser taxada como terrorista. Esquece. Porque o rabo preso, né, meu? Você tem rabo preso. É aquele que a gente falou do rabo preso. Então, o pessoal tem rabo preso. Tudo que o Pimentel falou aí já daria facilmente para classificar qualquer uma dessas organizações como terroristas. O problema de colocar como terrorista é o que ele falou. O PCC, o CV, eles estão em vários países. Não está só no Brasil. O problema não é só nosso. Eles estão geminando para vários países. Ia ter uma troca de informação desses países, ia ter um combate. Os Estados Unidos, com certeza, ia falar assim, ó, vocês vão combater eles, eu vou ajudar. Mas não vai ajudar invadindo, igual falou aqui. Vai ajudar com inteligência, vai ajudar com equipamento, pode ajudar com dinheiro. Informação. Porque para os Estados Unidos é interessante não ter uma organização criminosa que vá levar droga para os Estados Unidos, que vá intermediar qualquer tipo de ação criminosa. Então, enquanto nós estivermos sob a égide desse governo, esquece. Não vai ser vergonha, viu? Nós estamos passando vergonha na Europa hoje, porque hoje Itália, Espanha e Portugal já entendem que o PCC é o maior fornecedor de cocaína para esses países. Apesar do Brasil não produzir cocaína, a rota é toda nossa. A gente faz limite com os três maiores, fronteira com os três maiores produtores do mundo, né? Que é Bolívia, Colômbia e Peru. E realmente utilizam nossos aeroportos, nossos portos, né? Há 1 mês e meio, talvez, há 45 dias, mais uma vergonha, a polícia de Portugal descobriu que agentes da aduana em Portugal estavam facilitando a chegada da cocaína do Brasil. Lembra que o PCC colocava a cocaína no navio, no casco, e tinha um mergulhador lá para retirar a cocaína. Então, isso vai tornar o Brasil, em pouquíssimo tempo, um país assim amigo da cocaína, correto? E a gente vai começar a sofrer as restrições que a Colômbia sofria na década de 80. Um avião da Colômbia chegava no aeroporto de Miami em 85, 86, ele era afastado da pista para ser revistado num tempo maior, né? Vai acontecer isso com a gente. Fazer uma revista mais minuciosa. A gente vai chegar lá na Europa e, como tu é brasileiro, aquela fila ali, meu irmão, que esse avião é da Latam, é da Gol, naquele hangar. Sabe? Vai acontecer. Porque a cocaína lá é nossa e não tem jeito. Ela passa aqui. Até um submarino no Amapá descobriram um submarino levando cocaína. A Polícia Civil do Amapá investigou, conheceu lá o local e tal. Tem feito o trabalho dela. Então, mas assim, de forma geral, cara, o Brasil virou a rota mundial da cocaína e isso é vergonhoso pra gente, viu? Porra. Cara? Isso não é, Igor? Porra. Essa porra mata a gente de vergonha, né, cara? Enquanto a gente estiver nesse rumo do governo aí, esquece. Esquece porque enquanto pessoas influentes estiverem usando um boné do CPX, entendeu? Esquece, irmão. Esquece.